Boa noite, irmãos. Graça e paz. Em nome do presbitério aqui da Igreja Presbiteriana do Outubro, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, informando que esse culto é um culto muito especial e histórico da Igreja Presbiteriana do Outubro. Nesta noite, o presbitério Tatuí, representado por uma comissão por ele nomeada, vai estar ordenando ao Sagrado Ministério da Palavra o nosso irmão licenciado e ordenando lá em Pedro de Almeida Gomes. E isso é histórico para a nossa igreja, uma vez que ele vai ser ordenado para a igreja e passará a ser um dos pastores da igreja a partir de hoje. Então, para nós é um motivo de rara alegria e satisfação, e convido a igreja agora a se colocar em pé, e eu convido o reverendo Arenildo Carreiro Pinto, nosso irmão, pastor jubilado do nosso presbitério, para fazer a oração inicial. Pai querido, neste momento, queremos te agradecer por essa rica oportunidade para estarmos juntos aqui, meu Deus, nesse culto festivo. Queremos pedir a tua graça para o Pai. Nesse momento, daqui a pouquinho de novo, está sendo ordenado ao Sagrado Ministério. Que use o Deus do teu servo, e que muito exalta a de levar a fé de Cristo, ó Deus amado, e que dê um ministério fértil, um ministério cheio da tua bênção, da tua graça e também do teu poder. Pedimos ao Pai querido a tua bênção para a igreja, que nos espera necessidade. Muito obrigado pelo pastor Daniel. E quero, nesse momento, pedir a tua bênção para a sua vida, para a sua saúde. E por todos os pastores que eu aqui agora, nós pedimos isso agradecendo por um nome precioso de teu filho amado Jesus Cristo, agora e por todos sempre. Amém e amém. Amém. A igreja pode assentar, mas assentado mesmo, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 134, que será dirigido a leitura pelo presbítero Joel Vieira, e depois ele fará a oração e adoração. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, para orarmos mais uma vez. Ó Deus, te louvamos porque tu és grandioso. Te louvamos porque tu és misericordioso. Te louvamos porque o Senhor está acima de todas as coisas. Nós te louvamos porque tu és soberano, Senhor, e tu estás, ó Pai, neste lugar. Nós te louvamos porque a tua presença é uma constante conosco nesse instante, principalmente nesse ato de culto que estamos prestando a ti. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Te louvamos, Senhor, ó Deus, por tudo quanto o Senhor fará por nós aqui nessa noite. Agradecemos pela vida do nosso irmão que será ordenado nessa noite, ó Pai. Pai, o Senhor usa o teu servo como instrumento nas suas mãos durante os dias que o Senhor lhe der nessa vida, ó Pai, para que ele seja instrumento instrumento, ó Pai, de pregação da tua palavra. Que o Senhor use como instrumento de salvação para as pessoas. Que o teu Santo Espírito esteja ungindo o teu servo a cada momento. E que o Senhor abençoe também com ele, a sua esposa, a sua família, ó Pai, guardando a vida de cada um. E abençoa a tua igreja que se reúne nesse instante, ó Pai, para que cada um, ó Pai, possa estar recebendo porção dobrada do teu Santo Espírito. E principalmente, ó Pai, receber a tua palavra como vida de ti mesmo. Usa o teu servo, pastor Silvio, que será o mensageiro nessa noite. O Senhor tenha compaixão e misericórdia do teu servo, para que ele seja apenas instrumento, ó Pai, para falar em teu nome nessa noite. É em nome de Jesus é que oramos agradecidos, com o perdão dos nossos pecados hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. A
comissão nomeada pelo presbitério, ela é composta desse que vos falo, relator da comissão, pastor Daniel, presbítero Marco Antônio Rossica, presbítero desta igreja, presbítero Edson, da igreja presbiteriana de Porto Feliz, reverendo Emerson, pastor da igreja de Iperó, presbiteriana de Iperó, pastor Silvio, que é secretário do presbitério, é isso mesmo, né? E hoje, membro da comissão e o pregador, reverendo Eli, da igreja presbiteriana de Porto Feliz, e presbítero Joel Vieira, da igreja presbiteriana de Bela Vista. Está presente conosco também o secretário executivo do presbitério, reverendo Daniel Pereira. Eu quero pedir ao reverendo Daniel que fique em pé. É aquele moço que está lá atrás. Muito obrigado pela presença. Ele não é membro da comissão, mas é o secretário executivo do nosso presbitério e está prestigiando esta ocasião. Muito obrigado pela sua presença. Convido agora a igreja a que se coloque mais uma vez em pé e juntos vamos cantar o hino Glória à Trindade, de número 7 dos nossos hinários presbiterianos. Convido o presbítero Edson para vir à frente e fazer a leitura com a igreja do Salmo 139, versículo 23 e 24. Logo depois desse salmo, a leitura desses dois versículos, a igreja vai se assentar e silenciosamente nós vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados, depositando no altar do Senhor as nossas transgressões, as nossas mazelas, pedindo que Ele nos perdoe de graça o nosso pecado. Logo após o cântico do hino Oração Quebrantada, o presbítero Marco Antônio Rossica vai fazer a oração ao vivo. Depois da leitura, a igreja pode ficar sentada. Vamos fazer a leitura de uma só voz, juntos, versículo 23 e 24. Juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. A igreja pode se sentar. Por um tempo, então, vamos nos curvar diante da santidade de Deus. Vamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos desesperadamente do perdão de Deus para estar na sua presença. Este é um momento santo que requer santidade da igreja. Por isso é necessário que cada um de nós
sabendo que somos pecadores, nos curvemos diante do raio-x da graça de Deus e peçamos perdão. Depois o Marco Antônio ora. Querido Deus e eterno Pai, que momento ímpar em nossas vidas, Senhor, quando nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que somos pecadores, que transgredimos constantemente a Tua lei, a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que encarecidamente que o Senhor olhe para o nosso ser, que agora prostrado está, diante de tudo aquilo que cometemos, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que nos perdoe, Senhor, sabendo que o sangue de Jesus já nos remiu de todos esses pecados, Senhor Deus, abrindo assim uma porta de acesso até o Teu trono de graça. Abençoa as nossas vidas e perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar então o hino de número 67, Coração Quebrantado.
Nesse instante eu vou convidar o grupo. Boa noite, irmãos, graças e paz. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Exaltado
Pai. Obrigada pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigada porque temos o que vestir, temos o que comer, Senhor. E principalmente nós temos a Tua palavra como alimento espiritual para nós, Senhor. Obrigada pelo livre acesso que temos a Ti, Pai. Graças ao sangue de Cristo que foi vertido na cruz, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. E queremos Te pedir que o sacrifício de Cristo esteja tão vivo nas nossas vidas, que as pessoas possam ver que por Ele fomos salvos, Senhor, que pela Tua graça nós somos alcançados e que a luz de Cristo, Senhor, brilhe nas nossas vidas todos os dias, Pai. Aceita esse louvor, Pai, como um aroma suave a Ti, Senhor. Somos apenas vozes, mas queremos que o nosso coração cante a Ti, Senhor. Que não sejam louvores apenas da boca para fora, mas que sejam louvores que venham do fundo do nosso coração, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem sido para nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Faz com que o nosso coração seja um coração grato a Ti todos os dias, Senhor. E Te agradecemos principalmente por esse dia tão solene na vida do Brian, Senhor. Obrigada porque o Senhor um dia escolheu a vida dele para servir ao Senhor, Pai. E nós Te pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre ele, Pai. Que ele possa pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que ele possa levar a Tua palavra a todos os sedentos, a todos os famintos, Senhor. E que ele nunca venha se desviar do Teu Evangelho, Senhor. Que ele nunca pregue uma vírgula a mais ou a menos daquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. E que a vida dele possa ser muito usada durante todo o Seu ministério, para que pessoas sejam alcançadas, Senhor. Para que pessoas conheçam do Teu amor e da Tua graça, Jesus. Cuida de nós, Pai. Abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor. Que possa ser uma semente que plantada em terreno fértil, Senhor, venha dar bons frutos. Que esses frutos possam ser levados àqueles que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Quando a Bruna convidou a igreja a se colocar em pé, ela muito gentilmente ela disse: aqueles que puderem, e olhou para mim. Irmãos, eu estou meio deficiente nos últimos dias. Fui acometido de uma hérnia de disco que prendeu no nervo ciático. Eu estou com bastante dificuldade de mobilidade na perna esquerda. E o Brian, muito gentilmente, me convidou para ser o pregador neste culto. Mas, duvidoso se eu ia aguentar muito tempo em pé, naquele dia eu já disse para ele: não sei se eu vou conseguir. Nessa semana eu conversei com ele e ele me sugeriu que, nesse caso, convidasse o reverendo Silvio para ser o pregador. Então, Silvio, você é da minha escolha, mas é da escolha do ordenando, para trazer a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Eu peço que a igreja se curve agora e eu vou pedir que o reverendo Eli ore intercedendo pelo pregador. Graças a paz do nosso Senhor. Senhor, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, pedimos a Deus que fale ao nosso coração através da palavra do Senhor, a palavra que é viva, a palavra que transforma, a palavra, Senhor, que nos faz mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Abençoa o Teu servo Silvio, Senhor, usa a mente e o coração dele, Senhor, que ele venha ministrar os nossos corações, que nós, Senhor, não somente saímos daqui exultantes e alegres por essa noite festiva, mas que saímos daqui desafiados a andar nos caminhos do Senhor, a saber que o Senhor vai adiante de nós e que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra através da vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus
seja com todos vós. Amém? Reverendo Daniel, um carro para ser bom tem que ter um bom step, né? Senão não é bom. Então nós precisamos sempre recorrer a alguns irmãos, às vezes quando temos algum empecilho. E graças a Deus, o pastor Daniel tinha um step, né, pastor? Queridos, eu já tive o privilégio de pregar a palavra de Deus na licenciatura do Brian. E eu acredito que todos nós, nesta noite, desde os irmãos que estão aí ouvindo a palavra de Deus, participando do culto, louvando, todos nós sabemos da importância desse momento, e que é um momento feliz. No entanto, eu acredito que o Brian, por mais que seja um dia especial na vida dele, possa estar um pouco apreensivo, nervoso, quer que tudo saia bem, mas a verdade é que é uma grande responsabilidade para todos nós que aqui estamos, E eu me sinto muito honrado, muito feliz de participar nessa noite, desta ocasião, e como pregador da palavra de Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a igreja a que abra a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, em seu capítulo 13, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 13. Nós faremos a leitura a partir do último versículo do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31. A segunda parte. E todo o capítulo 13. Peço à igreja que acompanhe a leitura da palavra. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
esses 3, porém o maior destes é o amor. No século XIX, quando Sundar Singh, um célebre cristão indiano, viajava com seu guia pelo Himalaia, ele foi atingido por uma violenta tempestade de neve. E quando ele e o guia arrastavam-se pelo caminho, encontraram um homem semi-coberto pela neve. O homem ainda estava vivo. O guia insistiu para que Sundar Singh continuasse, que eles prosseguissem, e disse-lhe: se nós socorrermos a vítima, vamos pôr em perigo a nossa própria segurança. Mas Sundar Singh não quis assim e resolveu ajudar o homem que estava semi-morto. O guia continuou e prosseguiu sozinho à frente. Sundar Singh ergueu aquele corpo inconsciente, colocou sobre os ombros e, com todas as dificuldades possíveis, enfrentou a tempestade. A sua caminhada foi muito devagar. Ele se esforçou de uma maneira como nunca na vida tinha se esforçado para poder levar aquele homem inconsciente. E parecia que estava em grande desvantagem em relação ao seu guia. Mais à frente, quando a noite caiu, ele olha e a boca de uma caverna se revela diante dele, numa promessa de descanso e segurança naquele momento grave. Quando Sundar Singh vai entrar naquela caverna com aquele homem em seus ombros e vai descarregar aquela carga extra que ele carregou, tropeça num corpo já congelado. Era o seu guia. Meus irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler é uma das páginas mais lindas e inspiradoras da palavra de Deus. Muitos poetas já tomaram esses versos e compuseram outros com eles. Temos na nossa própria música popular brasileira, Renato Russo, que tem uma música que é uma balada, uma música que todos conhecem e que se apropria desta mensagem paulina. E isso, em todas as línguas, muitos são os que tomaram essas palavras e se inspiraram de alguma maneira. Eu imagino que o apóstolo Paulo gostaria de inspirar as vidas dos irmãos que faziam parte da igreja de Corinto com essas palavras. Nós precisamos entender que esse texto, ele tem uma composição muito especial. Ele é um hino. Ele não é um texto escrito em prosa, mas em verso. É chamado de hino ao amor. Ele está colocado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dentro do contexto das instruções sobre os dons espirituais. Havia naquela igreja uma predileção por alguns dons ou por manifestações espirituais, e essas manifestações, principalmente o falar em línguas estranhas, ou línguas dos homens ou dos anjos, eram uma prática. Essas coisas eram uma prática. Os dons se manifestavam na vida dos irmãos daquela igreja. Entretanto, Paulo deseja ensinar à igreja certos valores. Uma das coisas que Paulo enfatizava era a respeito das pessoas que se diziam espirituais naquela igreja. Os que se diziam espirituais provavelmente eram os que praticavam ou exerciam os dons espirituais. Entretanto, havia um contexto de perseguição naquele tempo, e algumas pessoas
diante das perseguições contra os cristãos, chegavam até mesmo a negar o nome de Jesus ou a negar o senhorio de Jesus diante das autoridades. Seguir a Jesus Cristo naquele tempo era muito fortemente um ato político, sim, porque você dizia que o Quírios, o Senhor, era Jesus, e não o César, e não o imperador romano. Enquanto as autoridades, durante as perseguições, queriam obrigar os cristãos a negar a Jesus e dizer que somente César era o Senhor, o Quírios, Paulo diz que o Espírito de Deus não pode negar o Senhor Jesus, ou não pode negar Jesus como Senhor. E quem nega a Jesus como Senhor não pode fazê-lo pelo Espírito Santo, é impossível. Mas que aquele que confessa Jesus como Senhor, esse tem o Espírito Santo. Porque algumas pessoas, apesar de exercerem esses dons, podiam estar negando a Jesus. Paulo queria esclarecer essas questões àquela igreja. E Paulo, então, nesse hino ao amor, ele coloca em evidência, ou ele ressalta o amor diante dos dons espirituais. Diante dos dons espirituais. É muito importante dizer isso daqui, meus irmãos, porque nas nossas Bíblias, na maioria delas, ou nas edições que nós comumente usamos, existe um título que está em negrito, dizendo que o amor é o dom supremo. Tem na minha Bíblia aqui. Mas, biblicamente, teologicamente, o amor não é dom. O amor não é dom. O amor, o que seria então? Segundo a doutrina cristã, o amor é uma das 3 virtudes teologais que estão listadas ao final desse capítulo 13: a fé, a esperança e o amor. Por que virtudes teologais? Porque são virtudes perenes, eternas, que vão permanecer, e elas então possuem uma prioridade. O amor é prioritário sobre elas. A maior dessas virtudes é o amor, diz o apóstolo Paulo. Então o amor não é um dom, mas é uma dessas 3 virtudes, e a virtude suprema, podemos assim dizer. Então Paulo começa a explicar nesse trecho, nessa passagem, o que é exatamente o amor. Não é dom. E dentro dessas 3 virtudes, Paulo escolhe uma metáfora para explicar o que é o amor. E a metáfora que Paulo escolhe é a metáfora do caminho. É assim que ele introduz o texto: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, o apóstolo Paulo vai explicar aqui o que vem a ser este caminho, o caminho do amor. É importante mais uma explicação sobre a carta de Paulo aos Coríntios, porque a igreja de Corinto estava questionando a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo reconhece que havia na igreja de Corinto pessoas que se nomeavam a si mesmas apóstolos. E havia dentro dessa igreja também divisões, partidos, divisões entre os irmãos da igreja. Alguns se diziam ser de Paulo, outros de Pedro, e outros ainda de Apolo. E alguns diziam que não eram nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, e eram de Cristo. Paulo alerta a igreja: Cristo está entre vós dividido. E Paulo ainda fala: quem é Paulo, quem é Apolo? São servos. São servos. Um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento vem de Deus, vem do Senhor. Então, Paulo também nessa questão resolveu, uma das poucas igrejas em que Paulo resolveu não ser sustentado pela comunidade durante o seu trabalho pastoral. Ele, com Priscila e Áquila, fabricam tendas. Eles têm um bom
e um bom cliente muito forte, que é o exército romano, grande comprador de tendas daquele tempo. E ele, quando esteve em Corinto, ele não recebeu sustento desta igreja. E foi uma exceção. Ele trabalhou por suas próprias mãos. Paulo, ao falar sobre amor, ele está não somente elogiando o amor, mas ele está declarando qual é o modo, ou qual é o caminho pelo qual ele vai se relacionar com as pessoas de Corinto. E não só com as de Corinto, mas com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Então ele quer mostrar para a igreja qual é a maneira em que ele caminhou e sempre caminhará com os irmãos. Eu achei importante falar desse texto, Brian, para você. Eu quero dizer para a igreja que eu compartilho algo com alguns irmãos, possivelmente alguns irmãos compartilham o que eu vou dizer aqui. Eu gosto de ouvir o Brian, eu gosto de ouvi-lo. Tive esse privilégio participando do presbitério. Para mim foi importante. E entendo, meus irmãos e irmãs, que poucas pessoas e poucos pastores demonstram maturidade que eu estou dizendo é no ensino da palavra, tão jovem como o Brian tem demonstrado. Ele foi aprovado nos seus exames para ser ordenado nesta noite como pastor presbiteriano, por ter demonstrado essas qualidades que eu estou dizendo. E meus amados irmãos, quando Paulo escreve à igreja, ele vai falar então desse caminho. E eu gostaria que Brian pensasse neste caminho, o caminho do amor, como o mais valioso no seu relacionamento com as pessoas e com a igreja de Cristo. E que a igreja pensasse que o caminho do amor é o caminho mais valioso no seu relacionamento com os irmãos em Cristo e com os seus pastores. Meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos essa superioridade. Antes disso, a diferença deste amor, que é o ágape, das demais formas de amor. Há o amor passional, o eros, mas o ágape é um amor de direção, é um amor que quer bem ao próximo. O ágape tem sua fonte no próprio Deus. Foi Deus então que nos amou. Deus mesmo é amor, diz o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. E por este amor Deus entregou o seu Filho Jesus para reconciliar consigo os pecadores. É o que nós lemos em Romanos 5:8. E por meio do amor de Deus, Ele também nos elegeu e nos tornou seus filhos. Lemos isso em Efésios 1:4 e 1 João 3:1. Então, meus amados, esse amor vem de Deus e por isso recebe essa importância. Passo então, diz Paulo, a mostrar o caminho mais excelente, o caminho mais valioso, meus irmãos. Meus irmãos, o amor é o caminho mais valioso quanto a tudo que ele pode nos ensinar. Escolha, Brian, o caminho do amor. Igreja, escolha o caminho do amor, porque este é o caminho mais valioso em tudo quanto nós podemos aprender. É interessante, meus amados, o que diz o apóstolo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o sino que soa, que ressoa, ou como o prato que retire. Interessante, meus amados. O amor como o caminho mais valioso, porque ele é uma linguagem muito mais eloquente, muito mais autêntica do que as línguas dos homens e dos anjos.
A igreja de Corinto podia estar preocupada em falar as línguas dos homens e dos anjos, em resgatar talvez aquilo que, por soberania do Espírito de Deus, aconteceu lá em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, quando lá os apóstolos falavam, cada um numa língua, e as pessoas que estavam em Jerusalém entendiam na sua própria língua das maravilhas de Deus. Era uma igreja que desejava ter a marca do Espírito Santo. Era uma igreja de Corinto, que desejava ser conhecida pela sua espiritualidade. Mas o apóstolo está dizendo que a linguagem do amor é a mais eloquente de todas, é a melhor linguagem. Você pode falar a língua dos homens ou dos anjos até, mas se você não tem amor, a sua linguagem, o seu falar, a sua mensagem é como o sino que fica repicando, é como o prato que uma hora se encontra com o prato e produz sempre o mesmo som, sempre o mesmo som. Quando Paulo fala que se eu não tiver amor, isso não me adianta, está dizendo que a linguagem do amor é muito mais eloquente, é muito mais rica, ensina muito mais coisas. Nós aprendemos muito mais com quem ama do que com quem fala em línguas, dos homens ou dos anjos. A nossa vida retira da pessoa que ama lições muito mais preciosas, muito mais marcantes, lições que realmente podem nos transformar. Quando nós encontramos alguém capaz de amar, quando nós somos capazes de amar, nós encontramos lições muito mais profundas do que qualquer palavra, do que qualquer enciclopédia. O caminho do amor, ele é mais valioso quanto ao seu ensino, não somente porque a sua linguagem é mais eloquente, mas porque a linguagem do amor é aquela que nos revela o conhecimento de Deus e do seu caráter. Olha o que diz o versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento eu tenha, e que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Meus amados, sim, o amor nos dá o conhecimento de Deus, porque Deus é amor. Deus é o maior de todos os mistérios que nós podemos ter diante de nossa vida, mas Ele se revela pelo amor simples, prático, puro, sacrificial, absoluto. Um amor que é companhia nossa quando nós estamos na pior das situações, quando nós não temos nada para oferecer a Deus. É um Deus que nos ama e não nos abandona. Meus amados irmãos, este amor revela o conhecimento de Deus muito mais que as profecias. Este amor se aproxima de Deus muito mais que uma fé poderosa, capaz de curar, capaz de milagres sobrenaturais. Não que Paulo, o apóstolo, não tenha feito esses milagres em Corinto, ele os fez, e era uma das credenciais de apóstolo que ele evocava. Mas mesmo praticando milagres de Deus, fazendo operações maravilhosas naquela igreja, algumas pessoas questionavam a sua autoridade. Mas ele fala que não adianta eu ter uma fé capaz desses milagres, porque se eu não tiver amor, isso não significa nada. Então, nós aprendemos muito mais com uma pessoa que ama do que com um homem que opera milagres. Meus amados, o amor é o caminho mais valioso quanto aquilo que nós podemos aprender dele também, porque ele sempre acrescenta algo, porque o amor nunca é desperdício, o amor sempre se mostra útil e necessário. No versículo 3, Paulo diz assim: ainda
que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Interessante, meus amados, a nossa prática de fazer o bem, ela é muito mais alicerçada na sobra, ela é muito mais alicerçada no desperdício. Quando eu dou uma calça, é porque eu tenho 10. Quando eu ofereço uma carona, é porque eu não estou atrasado para os meus compromissos. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres, mas se eu não o fizer com amor, isso não vale nada. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, isso não vale nada. Certa vez, uma moça que morava sozinha, ela saiu de manhã para o seu trabalho, e ela sabia que dali 2 minutos o ônibus passaria. Ela estava chegando no ponto, bem próximo à casa dela, e chegou o senhor, e ela viu que o senhor estava passando necessidades, e ele pediu para ela: por favor, me ajude, eu estou com fome. E ela só tinha no seu bolso o dinheiro da passagem. E ela tomou uma atitude e falou para ele: está vendo aquela casa? É a minha casa. Tome aqui a chave da minha casa, entre lá, sirva-se do que tiver na geladeira. Não posso atendê-lo senão dessa maneira, porque eu preciso pegar o meu ônibus, não posso chegar atrasada. E ela fez isso, entregou a chave na mão daquele homem e foi para o seu trabalho. E lá no trabalho, aquilo ficou martelando na mente dela. Que bobagem eu fiz. Que bobagem eu fiz. E aí, quando ela voltou do trabalho, toda preocupada, ela tinha falado para aquele homem que deixasse a chave debaixo do tapete. E ela, pois, levantou o tapete e lá estava a chave. E quando ela abriu a porta da casa dela, ela teve uma grande surpresa. Não estava limpa a casa dela, não estava faltando nada ali, mas a casa recebeu uma limpeza como nunca ela mesma tinha feito. A casa estava brilhando, estava cheirosa, e sobre a mesa um bilhete mal rabiscado: muito obrigado, você não sabe o bem que você me fez, 1000 graças te dou. Eu saí da cadeia e eu estou sob condicional e ninguém me dava nada. O que nós fazemos por amor é desperdício, é à toa. Nada que nós fazemos por amor é sem propósito. Nós aprendemos que tudo quanto é feito com amor tem sim uma utilidade e um valor para com Deus e para com as pessoas. Brian, igreja, façam do amor o caminho dos seus relacionamentos, porque é o caminho mais valioso, é o caminho que vocês vão aprender muito mais do que qualquer ciência, do que qualquer dom espiritual. É um caminho que vocês vão ver muitas maravilhas, muito mais do que qualquer operador de milagre. Pensem nisso. Mas, além de ser o caminho mais valioso, porque é aquele com que nós temos as mais preciosas lições da nossa vida, o amor também é o caminho mais valioso, porque o amor é o caminho mais valioso quanto às obras que ele produz. Nós ficamos muito preocupados com o que nós vamos fazer. Qual é o resultado, qual é o legado da nossa existência? Para a nossa família, para a sociedade, para a empresa onde nós trabalhamos. Talvez o Brian esteja pensando hoje: qual será o legado que eu vou deixar para a igreja de Boituva? Qual será o legado que eu vou deixar para o Evangelho? Não sei. Mas o caminho do amor é o mais valioso quanto às obras que ele produz. Interessante, meus amados, os versículos 4 a 7, que
falam das obras do amor. Na língua grega, nós temos 15 verbos ligados ao amor nesses 3 versículos. Conte comigo. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, já temos 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor e não se alegra com a injustiça, já temos 10. Mas se alegra com a verdade, 11. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 15 ações em 3 versículos. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalonicenses. Fala que a igreja de Tessalonicenses tem que aprender coisas, por exemplo, quanto à segunda vinda de Cristo. Mas ele fala uma coisa muito preciosa à igreja de Tessalonicenses lá na sua primeira carta. Quanto ao amor fraternal, quanto ao amor com que vos ameis uns aos outros, eu não tenho necessidade de vos ensinar absolutamente nada, porque vocês já estão praticando, vocês já fazem as obras relativas ao amor. Meus amados, se nós dizemos que Deus é amor, não foi porque Deus deixou um livro cheio de palavras com instruções para nós. Nós dizemos que Deus é amor porque Ele deu o seu Filho por nós, porque Ele ofereceu o seu único Filho a morrer na cruz por nós, porque o amor de Deus é feito de ação. O amor de Deus são as obras de Deus por nós, a todo momento, porque nem olhos viram, nem ouvidos viram Deus, um Deus que trabalha por aqueles que Ele ama. Deus é o Deus que trabalha. O meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos aqui, então, 15 verbos, 15 ações. Então o amor não é abstrato, o amor não é apenas mensagem, o amor não é apenas um ensinamento, mas o amor, ele é prática e recusa. Note que desses verbos, muitos deles são negativos. Muitos deles são negativos. Então, o caminho do amor é o mais valioso quanto às obras que produz, por causa da quantidade de obras. São 15 os verbos, são 15 as ações aqui enumeradas, e elas representam todas as ações contínuas que o amor realiza. Todas elas. O amor é o caminho mais valioso quanto às obras que produz também, quanto à qualidade dessas obras. Porque, meus amados, se você analisar o que dizem essas obras, primeira, ele é paciente. O que nós temos notado hoje na sociedade? Falta de paciência. Há algumas semanas, eu fui buscar o meu pai no hospital. Meu pai faz hemodiálise. E nós íamos para a casa da minha irmã e eu entrei na rua do hospital. Meu pai estava sentado num banco em frente à portaria, e é uma rua em que param ambulâncias, parentes de doentes, de pacientes, né? Param, e é uma rua difícil de estacionar, do Hospital Evangélico em Sorocaba, a rua de trás do hospital. E eu virei naquela rua devagar para ver se eu conseguia uma vaga, e logo que eu virei, depois da esquina, a primeira vaga estava disponível. Eu falei assim, vou estacionar aqui. E a pessoa que estava atrás de mim começa a buzinar. Eu estava errado, porque é uma área de hospital, não pode buzinar. E quando eu estou estacionando, ele me xinga e começa a falar impropérios. As pessoas não têm paciência. O amor, ele é paciente. Ele é paciente. O amor considera as necessidades que as pessoas têm, e nós aprendemos a ter paciência com as pessoas. Então as obras do amor, elas têm qualidade, elas não são comuns. As obras que o amor faz, elas não estão desgastadas, elas não estão disponíveis em qualquer esquina. São realmente feitas de maneira especial, por pessoas especiais. Elas envolvem carinho, elas envolvem atenção.
Então, as obras que o amor produz, elas são muito mais qualificadas, muito mais qualificadas. O amor é o caminho mais valioso quanto às obras que produz, não somente pela qualidade dessas obras, não somente pela quantidade dessas obras, mas também pela utilidade que essas obras revelam em cada uma de suas ações ou recusas. Eu falei das recusas, mas o amor, meus amados, ele não inveja. O amor sabe dizer não. Ele sabe dizer não à inveja. Ele sabe dizer não à vanglória, ou seja, a glória sem razão, fruto do orgulho, fruto da vaidade. O amor sabe recusar o orgulho. O amor sabe recusar os maltratos tão comuns hoje contra crianças, contra idosos, contra doentes. Outro dia um irmão estava contando de um homem que foi pastor, a vida toda foi pastor, e hoje está velhinho, e está passando algumas necessidades, e ninguém dá atenção para esse homem que serviu a igreja do Senhor. Os maus tratos às vezes chegam até aos servos de Deus na sua velhice. Não procura seus interesses. O amor então não é interesseiro, sabe recusar o ser interesseiro. O amor não se ira, ele recusa a ira gratuita, desmedida, que gera violência, que gera agressão, que gera constrangimento. O amor não guarda rancor, não deixa, sabe, o fermento a gente põe na massa, e ele vai agir na massa e vai crescer a massa, né? Às vezes o rancor é como um fermento no nosso coração e faz com que uma ofensa pequenininha, uma ofensa de nada, insignificante, vá crescendo no nosso coração. E o amor diz não ao fermento do rancor, que não deixe crescer as ofensas, que elas continuem insignificantes para que eu possa dispensá-las. O amor não se alegra com injustiça, então ele sabe recusar os atos de injustiça gerados por preconceito. Meus amados irmãos, quantas recusas desse amor, quantas recusas. Então, meus irmãos, ele é valioso porque ele é muito útil para não permitir que as injustiças, os rancores, as coisas que apodrecem o coração humano vão crescendo no meio da comunidade, no meio da sociedade, no meio da família, no meio da igreja. Como é útil o amor. Ele tem muito valor mesmo, meus amados. Mas ele não somente recusa, ele se alegra com a verdade, e tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele vai além do que as pessoas comuns fazem. O próprio Senhor Jesus falou que se você empresta esperando receber juros, os homens ímpios também fazem isso. Se você convida alguém para jantar na sua casa, esperando que essa pessoa reconvide você para ir na dela, os homens ímpios também fazem isso. Se você dá um presente a alguém, esperando que a pessoa retribua com outro presente, os homens ímpios também sabem fazer isso. O amor não. O amor, ele presenteia, mesmo sabendo que vai receber talvez uma ofensa em troca. Ele oferece um benefício, mesmo sabendo que no dia seguinte virá ingratidão. Ele tudo sofre, crê, espera e suporta. Então, o amor é o caminho mais valioso quanto às obras que ele produz, quanto àquilo que nós podemos aprender. Mas tem mais uma coisa: o amor, meu caro Brian, Igreja do Senhor, em terceiro lugar, é um caminho mais valioso por seu caráter perene. No versículo 8 em diante diz que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Meus amados, ele é um caminho valioso pelo caráter perene. Gostaria de falar da conversão de Jean Valjean, narrada no livro Os Miseráveis. Jean Valjean era um preso, foi preso porque roubou um pão para alimentar os sobrinhos, e ficou 18 anos nas galés.
E ele saiu em condicional. E ele perambulou. Ele tinha um pouco de dinheiro, porque era dado às pessoas que saíam na condicional. Foi até um hotel, mas ninguém o recebeu, porque o documento dele marcava que ele era um preso em liberdade condicional. E ele chegou na cidade de Digne, onde havia um bispo chamado Bispo de Digne, o senhor Charles François Myriel, um homem muito bom, um verdadeiro cristão, um homem que percorria as aldeias, ia até longe, pregava o amor, ajudava os pobres, um homem que freava a sua língua para condenar qualquer pessoa. Era totalmente diferente dos outros bispos, porque vivia em simplicidade e não na opulência. As únicas coisas que o bispo Myriel tinha de valor material na sua casa eram talheres de prata e 2 candelabros de prata. Interessante que a sua própria casa, ele trocou a casa episcopal, que era chamada de mansão episcopal, pelo hospital que era ao lado, porque a mansão episcopal era maior que o hospital. Então ele ficou com o hospital, que eram quartos reduzidos, e deixou a sua casa, a mansão episcopal, funcionando o hospital. E ele tinha com ele uma irmã que vivia com ele e uma empregada. Quando Jean Valjean perambulou por Digne, ninguém o recebeu e estava faminto, e pulou no quintal do bispo. O bispo acolheu aquele homem. O bispo sabia quem era aquele homem. E a sua empregada e a sua irmã, principalmente a empregada, reprovaram, censuraram a atitude do bispo. Mas o bispo chamou o homem e foi servir a janta. Quando a empregada foi servir a janta, ele falou para ela: tem alguma coisa errada aqui? Ela falou: não, eu fiz a janta, está tudo aqui, estão colocados aqui os pratos para todos. Não, você errou nos talheres. Ela falou assim: não, mas o senhor vai fazer isso? Vou. Põe os talheres de prata. Mas era um malfeitor e colocou os talheres de prata. À noite, Jean Valjean se levanta e rouba os talheres de prata do bispo e some. A polícia captura Jean Valjean e traz aquele homem até o bispo e fala assim: capturamos esse homem, ele estava com esses utensílios e bem sabemos que pertence ao bispo. Aí o bispo Myriel olha para Jean Valjean e diz: meu filho, por que você fez isso? Não te falei que você não devia ter esquecido os candelabros? Entrou dentro da sua casa, pegou os 2 candelabros de prata, falou assim: eu dei para ele não somente os talheres, mas toda a prataria, inclusive os candelabros. Por favor, deixe-o ir, deixe esse homem ir. Meus queridos irmãos, Jean Valjean foi caminhando, e no meio da jornada ele se converte e se torna uma das pessoas mais amorosas, corajosas e intrépidas, no tempo em que todo mundo era corrupto na França, em que todo mundo só queria se aproveitar um do outro. Meus queridos irmãos, o amor tem um caráter perene. Ele se sobrepõe à transitoriedade dos dons e da validade das profecias. Tem algo que nós precisamos aprender sobre profecias. Toda profecia, eu estou me referindo às profecias bíblicas, toda profecia tem um caráter geral e outro particular. O que é o caráter geral? Toda profecia, principalmente quando falamos de Antigo Testamento, toda profecia, no seu caráter geral, ela vai falar de Cristo. Ela vai se referir às promessas de Deus que vão ser cumpridas em Cristo Jesus. Há profecias que dizem respeito à segunda vinda de Cristo, por exemplo. Não importa, todas elas vão ter seu cumprimento em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. É Cristo Jesus o sim a tudo que nós aprendemos no Antigo Testamento.
Então esse é o caráter geral. Mas a profecia tem um caráter particular. Muitas vezes a profecia dizia respeito a algo num tempo específico, a pessoas de um tempo específico. E este caráter particular da profecia é transitório. Se cumpriu, acabou. A profecia se cumpriu. Não tem mais o que esperar dessa profecia. De maneira que vamos dizer que a absoluta maioria das profecias já se cumpriram em Cristo. E em esperança, em fé, todas elas se cumprem em Cristo. Então, há para Paulo um caráter transitório da profecia. Ela tem um tempo, ela tem um lugar, ela tem pessoas. O amor não é transitório, é período. E a própria ciência passará. Por quê? Porque quando vier a redenção do Senhor, nós saberemos todas as coisas. Toda a ciência terá chegado ao seu fim em Cristo Jesus. Toda a ciência tem o seu sim. Então, meus amados irmãos e irmãs, o amor é o caminho mais valioso por causa da sua perenidade. É um caminho que nos conduz a coisas eternas. Há promessas para toda a eternidade. Um dia uma pessoa olhou para mim e falou: pastor Silvio, eu queria servir ao Senhor como o Senhor, desde a sua mocidade, desde a sua juventude. E eu falei: meu irmão, tenha calma, você vai ter toda a eternidade para servir ao Senhor. Vai ter tempo, não vai faltar tempo para servir ao Senhor Jesus Cristo, porque nós somos salvos para todo sempre. Meus amados irmãos, o amor é o melhor caminho, é o caminho mais valioso, porque nos oferece crescimento e maturidade. Ele vai muito além do encanto e da ilusão da fé pueril. Algumas pessoas reconhecem o apóstolo Paulo, reconhecem também o apóstolo Pedro, têm dificuldade em crescer. Sois meninos, e leite vos dei a beber, antes quisera eu dar-vos o alimento sólido. Paulo está falando, quando nós escolhemos o caminho do amor, nós crescemos, nós abandonamos as coisas de menino, e nós nos tornamos pessoas maduras, preparadas, homens e mulheres conscientes, experimentados, muito mais úteis aos projetos do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós ainda nos apegamos à fé infantil, à fé menina, cheia de ilusões, a fé que talvez ache que é Deus que tem que nos servir e não nós servirmos a Deus. É muito mais fácil quando eu tenho uma fé em que Deus tem que fazer atender os meus caprichos, me dar os recursos que eu imagino serem necessários, me ajudar a ter uma saúde de ferro. Não, penso no Deus que pode me requisitar como servo dele, a ir para o campo, a atender nas trincheiras, a socorrer os necessitados, a amparar os feridos, a agir de maneira sacrificial como Jesus Cristo o fez. Não, nós sempre pensamos que Deus nos serve e não nós servimos a Deus. Então nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, e o amor é precioso, é valioso, porque ele nos ensina, ele nos leva a uma fé madura, uma fé mais qualificada. E o amor é o caminho mais valioso, meus irmãos, porque só ele nos habilita a conhecer de modo pleno aquele que nos conhece perfeito e eternamente. Agora conheci em parte, diz o apóstolo, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Que caminho valioso, precioso é o amor. Esse deve ser o caminho do pastor Brian. Esse deve ser o caminho de todos os pastores. Esse deve ser o caminho da igreja do Senhor Jesus Cristo no meio da sociedade. O caminho do amor. O caminho do amor. Meus irmãos, pode ser que o caminho do amor não pareça a nós seguro, como o caminho na nevasca não pareceu seguro ao guia de Sundar Singh. Esse caminho, o caminho do amor, dificilmente é em linha reta, e tão pouco
pouco ele é livre de obstáculos. Entretanto, meus amados, é o caminho em que encontramos a cruz, mas também encontramos o túmulo vazio. É o caminho onde os passos podem ser demorados e pesados pelo fardo que nós escolhemos levar, mas é onde Cristo nos acompanha e tira de nós o fardo e carrega o nosso fardo. Quando nós nos sentimos fracos, então Ele nos ampara. O caminho do amor é certamente o caminho da obediência a Deus. É o caminho mais valioso, meus amados. É o caminho mais valioso, porque nele nós vamos aprender tudo quanto Deus quer nos ensinar. As coisas que Deus quer nos ensinar estão na trilha do amor e não fora dela. É o caminho mais valioso, meus amados, porque é o caminho que vai reservar para nós um maior número de realizações, as melhores realizações e as mais produtivas realizações da sua vida e do seu ministério para Ele, da história da Igreja do Senhor Jesus. E o caminho do amor é o caminho mais valioso também, meus irmãos, porque é o caminho que nos conduz por valores da eternidade. É um caminho perene, é um caminho que vai além das profecias, além da ciência, é um caminho que nos vai trazer maturidade e crescimento espiritual, para que possamos estar diante daquele que nos conhece e conhecermos ao Senhor da mesma maneira. Meus amados irmãos e irmãs, quero encerrar dizendo que permanecem a fé, a esperança e o amor. Caminho do amor, o caminho do cristão. Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça. Pai, que a tua palavra viva, verbo que se fez carne, o Cristo que foi crucificado, a alegria do cristão na sua ressurreição, amor presente, amor do Pai, amor do Filho e amor do Espírito Santo, inunde o nosso coração do amor de Deus e nos mostre o caminho verdadeiro, o caminho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Tornando-se modelo do rebanho, torne-se padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplique-se à leitura, à exortação, ao ensino. Não se faça negligente para com o dom que há em você. Medite estas coisas e nelas seja diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Preserve nestas coisas. Sofra com paciência, como um bom soldado de Jesus Cristo, todas as aflições e perseguições que se lhe fizerem por causa da verdade. E quando se manifestar o Supremo Pastor, então receberá a imarcessível coroa de glória. Amém. Obrigado, mulher. Eu chamo agora o reverendo Eli, que vai fazer a parêntese à igreja. E vocês permanecem na frente. É um pequeno castigo, mas vocês podem. Eu pedi que a igreja fique de pé. A igreja é a noiva. Lá no Apocalipse diz que João viu a noiva ataviada, adornada para o seu esposo. A relação entre um pastor e uma igreja é igual a um casamento. Se o pastor cuidar da igreja como cuida da noiva, então ele será feliz, será bem-aventurado. E vocês, irmãos, recebem o pastor Brian, honrem-no, lembrem-se de que Deus lhes fala por meio dele. Recebam a palavra que lhes pregar, de conformidade com a Escritura, não como palavra de homem, mas segundo de fato é como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Que aquele que lhes anuncia o bem e prega a salvação
lhe seja agradável. Isaías 52:7. Obedeçam, pois, o seu pastor e submetam-se a ele, porque ele velará pelas suas almas, como quem há de dar conta delas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhe seria de nenhum proveito. Hebreus 13:7. Sustentem seus braços para que não desfaleça. Orem por ele, para que seja uma bênção entre vocês, entre os seus filhos e entre aqueles que os rodeiam. Amém? A igreja pode sentar? Agora, reverendo Brian Templo de Almeida Gomes, eu o proclamo regularmente eleito, ordenado e investido como pastor desta igreja, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade, tenho o direito de todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Brian, que Deus o abençoe muito, que Deus o sustente com as suas fortes e poderosas mãos, e que no exercício do ministério pastoral você não vacile, ainda que as dificuldades sejam grandes, que você tenha sempre a certeza de que Deus estará com você no meio das lutas, das tribulações, na fornalha se necessário for. Flávia, a partir de agora, você passa a ser esposa de pastor. E esposa de pastor é igual filho de pastor. Ela é, tem que ser, vai ser considerada o modelo das mulheres da igreja, assim como os filhos de pastores são considerados o modelo dos filhos da igreja. Às vezes, péssimo modelo. Mas eu sei que você será um grande modelo para as irmãs desta igreja. Honre o evangelho que vocês abraçaram. Honre o pastorado do seu marido. E eu tenho certeza que Deus sustentará a vida de vocês. No meio da luta, da dificuldade. A caminhada não é fácil. Pode ter certeza. Mas Deus estará com vocês. E Deus os abençoe poderosamente. Agora eu quero chamar os familiares, tanto do Brian como do Flávio. Eu estou vendo aqui o avô do Brian, a bisavó do Brian, a mãe do Brian, e só que não sei o nome de todo mundo, mas eu vou chamar a família do Brian. Quem for familiar do Brian pode vir à frente. E a dona Ana, o pastor Edson, a irmã Thaís, tá? Vocês vão ter o privilégio de cumprimentar primeiro o reverendo Brian. E aos irmãos desta igreja, eu vou fazer uma exortação, que é uma coisa que nunca eu fiz exigência, nunca, e eu até não gosto muito. Mas é costume na igreja presbiteriana tratar o seu pastor de reverendo. Mas não precisa. Mas chame o pastor. Chame o pastor. O título dignifica a pessoa que o tem. Então, respeite. Ele é jovem, vocês que são jovens. A gente brinca muito, né, Thaís? Mas vamos lembrar que agora ele é o nosso pastor. E ele precisa ser respeitado. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês: nunca faça comparação. Eu vou caminhar com o Brian por esse resto de ano e o ano de 2017. Depois eu passo para a jubilação compulsória. Mas enquanto eu for pastor desta igreja, eu espero que vocês não façam nenhuma comparação. Que eu não sou o Brian não é eu. Ele é muito diferente de mim em alguns aspectos, e eu sou extremamente diferente dele em outros aspectos. Eu espero que essa diferença não nos faça ou não prejudique a igreja, pelo contrário,
nós nos completemos. Mas se existem diferenças que sejam marcantes, entenda, nós somos indivíduos. Ele é ele e eu sou eu. E naquilo que é depender de mim, o reverendo Brian vai ter todo o meu apoio, todo o meu amparo, todo o meu carinho, todo o meu cuidado. E a partir de 2017, eu desejo que o Brian seja o pastor titular dessa igreja e eu passo para a reserva dele, para terminar o meu ministério. Todo mundo já cumprimentou? Então pode voltar para o seu lugar. Muito obrigado pela presença, pelo esforço dos irmãos. A nossa irmã que já tem mais de 18 anos, não é? Está aí com essa simpatia, com essa força maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Foi uma noite muito agradável recebê-los aqui. E a Flávia, obrigado. Então você pode voltar para o seu lugar. Agora o Brian vai para o púlpito. Esse púlpito agora passa a ser seu, Brian. Mais seu do que meu. Um dia desses atrás eu falei assim, eu estou assim, capenga, né? E eu falei para alguém, eu estou no fim da Iapa. E as pessoas falaram, mas o que é Iapa? Eu falei, a Iapa? O senhor Ataú sabe, né, senhor? É aquela dobra trançada que tem no final do laço, que o laçador laça o boi. Quando o boi recebe a laçada, ele corre. A Iapa tem que aguentar assim, Xavi. E eu estou no fim. Estou aguentando a Iapa, o fim da Iapa. E o Brian vai assumir a igreja. Mas eu vou convidar antes a igreja a cantar o hino de número 284, a Mariana já está ali, ficar em pé, vai cantar. Depois o Brian vai fazer a última oração e impetrar a bênção. A todos os presentes, os nossos irmãos, os nossos visitantes, a nossa gratidão pela presença. Deus os abençoe a todos. A comissão designada pelo ministério também, o nosso agradecimento. Ao reverendo Silvio pela bela mensagem, participação de todos, que Deus abençoe a cada um.
gostaria de recordar do seu bisavô, reverendo João de Almeida, um homem de Deus que eu tive o privilégio de conhecer. Não está mais entre nós, já está na glória. E eu brinco, Brian, você tem que pedir pastor. Antes da oração final e da bênção apostólica pelo reverendo Brian, eu quero convidar a todos, terminado o culto, toda a igreja, a subir no salão social. Nós teremos ali um momento muito gostoso de confraternização e comunhão. Eu quero que ninguém saia, ainda é cedo. Se você olhar para o seu relógio, é mais de 10 horas. Mas se você lembrar que hoje você pode atrasar o seu relógio em 1 hora, você vai ver que você está ganhando 1 hora ainda. Então tem tempo tranquilo para você comer um salgadinho, participar do momento de alegria da nossa igreja. Reverendo Brian, por favor, assuma o seu culto. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo ser o Senhor, o Criador das nossas vidas, o sustentador das nossas vidas, reconhecendo ser o Senhor, aquele que pôs em Cristo o centro de tudo, a peça-chave de toda a humanidade, e sendo também Ele o centro dos nossos corações. É a Ele que voltamos, é a Ele que nos dobramos nesse momento, ó Pai. E a Cristo Jesus oferecemos nossas vidas, para que a nossa vida seja uma vida de glória ao Senhor, de honra ao Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a temer mais ao Senhor do que aos homens, amar ao Senhor acima de todas as coisas, e como exemplo disso, amar também aqueles que estão diante de nós. Que o Senhor abençoe essa denominação, ó Pai, que busca a palavra do Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor a livre do inimigo, que o Senhor a livre dos ataques do mundo que atentam dissuadi-la disso. Que o Senhor abençoe essa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Boituva. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa caminhada aqui. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Que o Senhor seja sempre aquele que, acima de todas as coisas, é buscado para que honra e glória estejam diante do Senhor. E que a nós, ó Pai, não sobre a glória que é do Senhor, mas que ao Senhor, e não a nós, seja dada toda a glória. Portanto, nós oramos, e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Pode sentar. Eu quero avisar os membros da Igreja Presbiteriana de Boituva que amanhã às 9h30, pontualmente, sempre o chamado de Deus para o ministério pastoral, ele se apresenta ao conselho da sua igreja para ser por este examinado, e se aprovado, ele é encaminhado ao presbitério da igreja que ele pertence, para então ser encaminhado ao seminário. Daí termina o seminário, mas ainda não é pastor. Ele volta para a igreja, volta para o presbitério e é licenciado. A licenciatura é um período é uma espécie de estágio que o jovem formado vai ter que enfrentar, acompanhado por um outro pastor presbiteriano. Terminado tudo isso, ele é encaminhado para a ordenação. O Brian percorreu todo este caminho, e hoje nós estamos aqui para proceder, em nome do presbitério de Tatuí, como comissão nomeada por este, para a sua ordenação pastoral. Para isso, eu convido a vir aqui à frente, para que possamos proceder à sua ordenação. Brian, por favor, venha.
Brian, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado que é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o rei e cabeça da sua igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários, permanentes, para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas, os que possuíam os dons de língua, de curar, de fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador, para reunir o seu povo dentre as nações, conduzindo-os à família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos cessaram. Presentemente o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o Evangelho, administrar o sacramento e governar a igreja. E os presbíteros regentes são encarregados de ajudar no governo os diáconos, cujas funções é recolher as ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre o grave e prudente, ou lhe cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, que é o mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores, rogar-lhe que por meio de Cristo se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia as boas novas da salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para a proclamação do Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos que contradizem. E despenseiro do mistério de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro, ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício da Igreja de Deus. A admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se presente, portanto, para ser ordenado ministro da palavra, o nosso irmão Brian Templo de Almeida Gomes, candidato aqui presente, a quem passo a fazer as perguntas constitucionais. Meu irmão, você crê que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única e infalível regra de fé e de prática? Você crê nisso, Brian? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Você promete? Lembre-se, não é a palavra de Deus e não tem pé de igualdade com a palavra de Deus, mas é a fiel exposição daquilo que a palavra de Deus nos traz. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos do Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho do seu Filho? Você promete isso?
Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição, a oposição que contra você se levante por este motivo? Promete? Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício dos seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constitui bispo? Sim. Está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que está fazendo nesta hora? Você está disposto a assumir esse cargo? Sim. Você aceita e compreende a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes ao ministério ou a ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Promete isso? Pergunta à igreja, e os irmãos respondam. A igreja presbiteriana de Boituva, graças a Deus temos muitos visitantes, mas quem tem a obrigação de responder essas perguntas são os membros desta igreja. E vocês, povo de Deus desta igreja, continuam determinados a receber como seu pastor o irmão Brian aqui presente? Sim. Prometem receber de sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeterem-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. E enquanto ele for seu pastor, obrigam-se a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o conforto dele entre vocês? Sim. Feche os seus olhos, a igreja, e nesse instante eu convido aos irmãos presbíteros e pastores aqui do púlpito e aos irmãos presbíteros e pastores presentes neste culto a virem à frente para o momento solene de imposição de mãos. Convido a todos os presbíteros, tanto desta igreja como de outras igrejas que estejam presentes conosco, presbítero na ativa ou presbítero em disponibilidade, e os pastores, tanto da nossa igreja. Quero convidar o pastor Edson para estar conosco. O pastor Edson é sogro do Brian. Eu peço ao Edson que venha à frente, e aos irmãos pastores e presbíteros presentes para que venham à frente, e peço ao Brian que se ajoelhe nesse instante. As mãos sobre a cabeça do Brian, e a igreja se curve diante de Deus nessa hora. Pai querido, nesse instante tão solene para a vida da nossa igreja, ó Deus, e para a vida do Brian, para a vida da família do Brian, da esposa do Brian, para a vida do povo de Deus aqui reunido, momento, ó Deus, em que estamos consagrando e ordenando esse teu filho como pastor da tua igreja. Nós queremos clamar pela tua misericórdia, ó Deus, em um tempo difícil, ó Deus, quando a igreja de Cristo tem sido sacudida por falsos ensinos, por falsos mestres, tem sofrido os ataques do inimigo, ataques que muitas vezes não são do mundo, mas são da própria igreja, de pessoas ligadas à igreja, ó Deus, que querem perverter o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, dê autoridade da tua palavra, dê poder do Espírito Santo sobre o nosso irmão, para que agora, ó Deus, ao ser consagrado e ordenado pastor, ele receba a porção dobrada do teu Espírito, para dirigir com sabedoria e graça
a igreja sobre a qual o Senhor o constituiu bispo e pastor, ó Pai. Fortalece a sua vida, fortalece a vida da sua esposa, abençoa-os, ó Deus, para que eles possam caminhar firmes com a igreja, ó Deus, a qual eles têm pelas mãos, ó Deus, que eles possam servir com alegria, ó Deus, não forçado, não por constrangimento, mas com amor, com alegria, baseado na mensagem desta noite. Nós agradecemos, ó Deus, nós pedimos e oramos em favor desse nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso continuar.